Qual é o tema que está aí nas costas do Renato aí, ó? Nossas memórias, nossas histórias. Amém. E pensando nisto, nesses dois temas, eu volto alguns anos atrás, porque estou aqui nessa igreja há bastante tempo. Não sou velho não, gente. Mas quando eu cheguei aqui ainda era juvenil. E este templo aqui, aí, o templo da Igreja Betel, já foi templo do Brasil para Cristo. E nessa época minha avó congregava aqui. Aí depois tornou-se congregação presbiteriana, Betel. Aí eu comecei a congregar aqui. Aí depois teve um movimento, tornou-se Igreja Missionária Filadélfia. E ficamos mais um tempo aqui. E depois, pela graça de Deus, a igreja foi reavivada, foi reestruturada como Igreja Evangélica Betel. Eu estava aqui também. Só que, quando estava pensando no tema, eu lembrei da irmã Beatriz, porque eu sempre fui muito tímido, irmãos. Eu tinha a boca, mas não falava. E na época que fui para a faculdade, misericórdia, só Jesus nessa terra. Mas não sei que a irmã Beatriz viu, que um dia ela falou comigo assim, ó, eu vou te colocar para ser professor da escola bíblica dominical. Eu falei, misericórdia. Como é que eu vou dar aula para essa gente? E aí tinha uma irmã aqui que me ajudou muito, que foi a irmã Josimere, irmã do Wallace, que está nos Estados Unidos. E a primeira turminha de classe da escola bíblica dominical, eu ministrei com ela, aprendi muita coisa. E era a classe de evangelismo e missões. Por isso estou lembrando disto. Comecei ministrando nessa classe. E quando eu me converti aqui, tinha um grupo de irmãos que era pau para toda a obra. Não conhecia quase nada, mas esses irmãos, não, vamos evangelizar. Subia morro, descia morro, entrava em cada casa assim, nem imaginava entrar, depois falava, não, fala alguma coisa, eu nem sabia o que falar, de modo que, desde o início, Deus me envolveu nessa área. Aí os tempos foi passando, tal, eu tornei líder de jovens, e nessa época, a juventude começou a trabalhar de um modo tão dinâmico, irmãos, que a gente fazia tanta coisa, parecia que o dia tinha 48 horas, eu acho, naquela época, né? Agora diminuiu. Que a gente visitava, evangelizava, ensaiava, tinha oração, e dava tempo de fazer tudo. E ali eu fui aprendendo com o Senhor, não sabia quase nada, mas Deus foi ensinando. E mais incrível que Deus me ensinou, né? Através da maioria dos irmãos que estão aqui, que participavam com a gente, como Léo, Rosiane, Anderson, e tantos outros irmãos, Normando, não vou falar nome, porque era um grupo grande, irmãos. Eles achavam que eu sabia alguma coisa, mas, na verdade, era a graça de Deus operando em nós, porque como corpo as coisas funcionavam. E voltando para a escola bíblica dominical, eu tive a honra de ministrar classe junto com o pastor Celso. Na verdade, eu estava aprendendo com ele, né? Como é que ia ensinar com o pastor Celso? Quando ele entrava na sala, eu tremia. Falei, ih, pastor, entrou, misericórdia. Se eu falar alguma coisa errada, vai puxar minha orelha. E quando ia na casa dele, irmãos, ele sempre tinha algo para nos ensinar. E um dia ele olhou para mim e falou assim, você precisa aprender isso, que um dia você vai ser pastor. Eu falei, misericórdia, você é pastor agora? E aí um dia, assim, ministrando na classe de escola bíblica dominical, e ao mesmo tempo líder de mocidade,
Deus foi dando muitas estratégias para a gente. Aí passou meu tempo de líder de jovem, o pastor Carlos falou para mim assim: olha, eu quero que você crie aqui na igreja uma secretaria de evangelismo e missões. Ele falou num dia, acho que era uma quinta-feira, não, acho que era o início da semana. Aí eu pensei assim: puxa, vou falar com o pastor Carlos que não quero não, porque estou ocupado com muita coisa. Eu estava projetando no domingo seguinte, ia chamar o pastor Carlos e falar: pastor, eu não quero não, porque estou fazendo tanta coisa, estou na faculdade, está isso, tem aquilo. E ia pedir ele para não colocar outra pessoa. Aí o nosso irmão Rodrigo Almeida, me convidou assim, falou: irmão Varão, eu estou te trazendo um convite para você pregar numa igreja de um amigo meu, vai ser benção, lá é fogo puro. Falei: amém. Aceitei o desafio. Aí cheguei naquela igreja, uma igreja pentecostal, irmãos, que eu ficava de olho porque via tanta coisa assim que eu não estava acostumado. Falava: misericórdia, eu tenho que ser avivado porque está estreito para mim aqui. Como é que eu vou pregar nessa igreja, Jesus? Mas o incrível, irmãos, é que, na verdade, Deus não me levou ali para pregar. Até preguei. Mas, no final do culto, um diácono falou assim: olha, irmão, quando você estava pregando, o Senhor me mostrou uma coisa escrita assim, ó, por cima de você: Secretaria de Evangelismo e Missões. Aí eu murchi e falei: não falar nada com o pastor Carlos, não, acabou. Deus usou o pastor Carlos mesmo. Aí o tempo passa e a gente vai desenvolvendo. E um dia o pastor Carlos no monte, ele, pastor Manel, era para ir mais gente, acabou indo nós três, né, pastor? E o pastor falou uma visão que Deus tinha dado para ele, que iria consagrar a gente ao pastorado. Eu confesso, irmãos, que realmente eu não queria, não. Assim, eu nunca busquei isto. Os irmãos que me conhecem sabem. Nosso desejo é servir ao Senhor apenas. A gente é servo. Esse negócio de título, pastor Carlos também é assim, né, pastor? A gente é servo do Senhor. E eu falei: pastor, o senhor pode colocar outras pessoas, que eu não estou preocupado com isso. E eu já sirvo o Senhor, e posso continuar servindo assim, pode colocar qualquer pessoa. Ele falou: não, mas Deus mostrou você. E aí ele falou uma coisa: olha, mas a sua esposa está congregando em outro lugar, e isso pode ser um problema no conselho. Não foi isso, pastor? Irmãos, como era Deus que estava tratando no negócio, eu falei assim: Deus, em pensamento, se o Senhor quer, isso aí tudo é para o Senhor resolver. E deixei na mão do Senhor, não falei para ninguém, irmãos, porque Deus sabia meu coração. Eu falei: Deus, não vou me meter em nada não, faça o que o Senhor quiser. O Senhor conhece meu coração. Interessante que, em pouco tempo, irmãos, a minha esposa veio para cá, meu cunhado, minha sogra, que congregava em outro lugar, vieram para cá. Meus pais, que estavam desviados, voltaram para o Senhor, estão aqui congregando, servindo ao Senhor. E Deus fez todo esse mistério. Eu falei: misericórdia, não tem nem para onde esconder. Eu queria usar aquilo para falar: puxa, não, né? Mas Deus falou: não, quando eu escolho mesmo. E aí, irmãos, chegamos até aqui. Por que eu estou falando isso? Porque são histórias que a gente vive aqui. Eu não conheci outra igreja. Me converti aqui. Conheci Jesus aqui. Aprendi a palavra de Deus aqui. Me casei aqui. Fui batizado aqui. A minha história aqui, acho que tem mais tempo aqui do que até mesmo em outros lugares, até com minha família às vezes. Coisa doida, né?
o Senhor me plantou aqui, até o momento que Ele se decidir enviar para outro lugar, não sei o que Ele faz, mas somos servos. Enquanto estivermos aqui, vamos servir ao Senhor, amém? Então, você vê, tem tudo a ver com os temas, né? Nossas memórias, nossas histórias aconteceram juntos. Gente, tanta coisa fantástica aconteceu aqui, com várias experiências, com tantas pessoas. E o pastor Carlos, ele sempre sábio, né? Fala pouco, mas as poucas vezes que ele fala, tum. Eu era adolescente e ele falou assim: olha, nunca coloque a sua visão, sua mente no homem. Coloque em Jesus. Coloque a sua visão em Jesus. Porque Jesus não falha, o homem falha. Porque se o homem falhar e você estiver espelhando nele, você vai cair. Dali para frente, aquilo foi uma chave para manter a gente na presença do Senhor. Vem as lutas, vem as tribulações, vem as dificuldades, mas o Senhor Jesus é o nosso modelo, amém? Então, abra a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 5, o versículo 9, 10 e 11. Para situar os irmãos aqui, porque não vou ler o texto todo, mas o título que está aqui na palavra de Deus é A Pesca Maravilhosa. Todos nós conhecemos esta passagem, mas vamos ler apenas o 9, 10 e 11, ok? Pois que o espanto se apoderara dele e de todos que estavam com ele, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Tem tudo a ver com o que a gente falou até agora, certo? Olha para o irmão do seu lado e pergunta para ele assim: você é um pescador de homens? É um pescador de almas? Nesse texto que nós acabamos de ler, os discípulos estavam espantados e, ao mesmo tempo, admirados, porque aqueles homens pescadores, os irmãos conhecem a história, eles passaram a noite toda pescando, mas naquela noite não tinha peixe, e eles não pegaram nada. Então Jesus aparece na cena, ensinando a multidão, pregando o reino de Deus. E à medida que a multidão ia apertando Jesus, ele ia indo para o mar, e ele pede que eles empurrem aqueles barcos um pouquinho mais para o fundo. Daqui a pouco Jesus entra no barco e fala: vamos ao mar alto. E fala para Pedro: lançai a rede. Gente, Jesus não estava mandando homens comuns, ou melhor, pescadores amadores, a jogar a rede, a lançar a rede. Jesus estava falando com homens que tinham um negócio de pesca, que sabiam pescar. Mas naquela noite eles passaram a noite toda vasculhando aquele mar e não pegaram nada. Agora Jesus entra no barco deles e fala: lançai a rede. E os irmãos sabem, ele até questiona: mas Senhor, passamos a noite inteira pescando, não pegamos nada, mas sob tua palavra
lançaremos a rede. Lançarei a rede. Em obediência a Jesus, Pedro lança a rede, o que acontece? Eles fazem uma pesca maravilhosa, as redes se encheram de peixes, a rede se encheu de peixes. Era tanto peixe, irmãos, que eles tiveram que pedir ajuda aos barquinhos do lado, e a rede estava quase se rompendo pela quantidade de peixe que eles pegaram naquele dia. E eles ficaram admirados, ficaram espantados, mas quem é este homem? Quem é este? Lançou uma palavra, deu uma ordem, e a nossa rede está cheia. Eles ficaram perplexos com o que Jesus tinha feito naquele dia. Mas Jesus tinha um propósito com aquela maravilha, com aquele milagre, que era transformar aqueles homens comuns, aqueles pescadores comuns, em ganhadores de almas, pescadores de almas. Você foi salvo por Jesus. Jesus te escolheu, Jesus te chamou, Jesus tirou você do mundão, trouxe para cá, para que eu e você hoje pudéssemos ganhar almas para Deus, amém? E Deus, irmãos, não deixa a gente esquecer disto. Alguns irmãos mais próximos sabem que eu tenho um tio que mora em Trajano de Moraes que sofreu um acidente. Ele tinha perdido o movimento das pernas, dos braços, mas graças a Deus está recuperando bem, já está voltando os movimentos. E desde que ele voltou para casa, tinha no coração um peso de ir até lá. Eu fui lá ontem, eu, meu pai, minha mãe, minhas tias. E o meu desejo era de ir até aquele lugar e orar por ele, para que Deus pudesse fazer algo. Mas quando eu cheguei, eu pude ver que Deus já estava fazendo, as orações que estávamos fazendo já estavam sendo respondidas. Mas, na verdade, irmãos, eu fui como sobrinho, né? Também como terapeuta, fisioterapeuta. Mas Deus tinha outro plano. E o plano de Deus era resgatá-lo para o reino dele. E para a glória do Senhor, Deus fez a obra dele lá. Enquanto a igreja estava aqui ontem servindo, lá Deus estava ganhando vidas também para a glória do nome dele. Então Deus fez lembrar, onde você estiver, você tem que ser um ganhador de almas. Onde nós estivermos, onde Deus nos enviar, é porque Ele deseja ali conquistar almas para o reino deles. Somos pescadores de almas. Não esqueça disso, você é um pescador de almas. Sim ou não? Toma posse disto. Irmãos, este peso é tremendo, porque tanto na minha profissão, quanto nos lugares que eu tenho passado, esses dias, o peso tem se tornado maior, porque o Senhor tem pressa de salvar as almas dele, as vidas que pertencem a Ele, os corações que já estão preparados para receber a semente. E eu e você precisa pregar a palavra do Senhor. Eu e você precisa lançar a rede e alcançar almas para o nosso Deus. Então, aqueles homens, irmãos, depois daquela pesca maravilhosa, Jesus faz um convite para eles. Jesus coloca diante deles um desafio. Jesus coloca diante deles uma missão. E interessante que, ao se revelar para eles naquela pesca, a palavra aqui vai dizer que eles, irmãos, deixaram tudo e foram seguir Jesus. Era o negócio deles, era o meio de sobrevivência, era um negócio lucrativo, estava dando certo. Mas naquele dia, o impacto que Jesus causou naqueles corações foi tão forte, que quando Jesus falou para eles, de hoje em diante serás pescador de almas, eles largaram tudo e foram seguir Jesus.
E aí a gente conhece a história, irmãos, que o ministério de Jesus foi um ministério curto, de 3 anos e meio, mais ou menos. E durante 3 anos e meio, aqueles homens estavam fazendo o quê? Seguindo Jesus. Jesus convidou aqueles homens para segui-lo. Enquanto eles seguiam Jesus, Jesus estava transformando aqueles homens em máquinas poderosas para resgatar as almas perdidas. Eles estavam com o melhor professor que já existiu no universo. Eles estavam com o melhor evangelista que já existiu. Ele estava diante daquele que tem todo o poder, toda a autoridade. Estavam aprendendo com a pessoa certa. 3 anos e meio andando com Jesus, seguindo os passos de Jesus, aprendendo o ofício de pescador de almas. E eu e você, irmãos, não é diferente. Eu e você fomos chamados para seguir a Jesus. E à medida que a gente caminha com Jesus, Ele nos ensina a ser ganhador de almas. A Bíblia diz que aquele que ganha almas sábio é. E, queridos, é fantástico quando você consegue, pela graça de Deus, ser instrumento para alcançar vidas para o reino dEle. Mas, quando Jesus convidou aqueles homens para ser pescadores de almas, eles deixaram tudo e foram seguir Jesus, aqueles homens fizeram uma escolha. Aqueles homens tomaram uma decisão. Eles poderiam rejeitar, irmãos. Eles podiam falar, não, você não podia fazer igual, espera um pouquinho, né? Não, mas aqueles homens imediatamente, a influência de Jesus foi tão forte que imediatamente aqueles homens deixaram tudo, largaram tudo e passaram a seguir Jesus. E o Senhor tem chamado hoje ainda pessoas para segui-lo, para transformar essas pessoas em ganhadores de almas. Mas, irmãos, você é quem toma a decisão. Você pode negar, pode rejeitar, ou você pode aceitar este desafio. E quando Jesus nos convida a segui-lo, Ele fala, se alguém quiser me seguir, se quiser, Ele não obriga, Ele te dá o direito de escolha, Ele te dá o direito de decisão. É verdade que quando você tem um encontro real com Ele, é tão impactante que não tem outra coisa a não ser fazer o que Ele quer, porque ficamos constrangidos diante dEle. Mas, se você ainda não segue a Jesus, Ele fala para você hoje, se você quiser, meu querido, Ele não vai te forçar. Na verdade, Ele deseja te alcançar. Ele deseja que você caminhe com Ele. Seguir é caminhar junto, seguir os passos. Se você ainda não está seguindo Jesus, Ele fala, meu filho, se você quiser me seguir, hoje é o dia. Só que não para por aí, né? Uma vez decidindo seguir a Jesus, é de qualquer maneira. Sim ou não? Não. Ele continua o texto falando assim, ó, se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Nega o seu ego. Irmãos, às vezes a gente está na caminhada cristã servindo a Deus, mas tem muita gente que quer seguir a Deus do jeito dela. Ah, não, vou fazer do meu jeito. E vai atropelando tudo e não para ver, mas é assim que o Senhor deseja fazer? É para lá que o Senhor está me enviando, ou eu estou indo porque eu quero, porque eu acho bonito? Queridos, a melhor coisa é fazer o que Deus quer. Outra coisa, assim, que mexe com o nosso espírito, é quando você está no lugar certo. Você está no lugar onde Deus gostaria que você estivesse, fazendo o que Ele gostaria que você fizesse. Isso é incrível.
Quando eu estive no Nordeste, junto com alguns irmãos, o Rodrigo está sempre, quase todos, né, Rodrigo? Irmãos, é coisa incrível você ver Deus operando 24 horas por dia quando você está na obra dele, é incrível. Vocês não têm dimensão o que é isso. De você pregar a palavra e as pessoas virem sedentas, se rendendo a Jesus. De você orar para uma pessoa, ela ser liberta pelo poder de Jesus. Você colocar as mãos sobre ela e ela ser curada pelo poder que há em Jesus. Irmãos, isso é para a gente. É para a igreja, este poder está na igreja, a igreja é o corpo de Jesus. Então, quando aqueles homens foram chamados por Jesus, eles estavam andando com Jesus, mas Jesus estava curando, Jesus estava pregando, Jesus estava ressuscitando. E, irmãos, é isso que Jesus faz. Aqueles homens estavam aprendendo com Jesus, caminhando com Jesus. Mas na caminhada, aqueles homens aprenderam a abrir mão do ego. Os irmãos conhecem a história, queridos. Eles estavam de vez em quando brigando quem era o maior entre eles. Eles queriam saber qual de nós é o mais importante. Era briga de ego, mas Jesus foi tratando, porque Jesus é humilde. E ensinou aqueles homens a se tornarem humildes como Ele. Isso que é incrível quando a gente caminha com Jesus, porque se a gente caminhar com Ele, nos tornaremos cada vez mais parecidos com Ele. Isso que Ele quer, que cada filho dele se pareça mais e mais com Ele. Então é necessário, irmãos, que o nosso ego seja quebrado, que nosso ego se dobre, porque quando a gente passa a seguir a Jesus, e entendemos que Ele é o Senhor, e por ser Senhor, Ele é o nosso dono, e se Ele é o nosso dono, Ele que guia, Ele que dá a coordenada, Ele que mostra a direção em que eu e você deve caminhar. Aí Jesus, para enfatizar, diz: olha, toma a cada dia a sua cruz. Tem cruz, irmãos, para nós, porque é a cruz que vai matar nossa alma, que tenta andar de maneira desgarrada de Deus, que tenta se opor muitas vezes à vontade de Deus. E quando nós falamos de cruz, a gente está falando de instrumento de morte, ou seja, quando nós passamos a seguir a Jesus, o nosso velho eu, a nossa velha natureza é crucificada. Ela morre para que a vida de Deus cresça em nós. Se você deseja ter vida de Deus, a velha natureza precisa ser crucificada a cada dia. Toma a sua cruz, a cada dia, cruz, a cada dia, cruz. Toda vez que a palavra apontar para você algo que você deve fazer, e você está fazendo o contrário, põe a cruz. Cruz é instrumento de morte, para matar o velho homem, para matar o homem pecador, para que o homem santo esteja servindo a Jesus. Então, não é fácil, irmãos. É necessário eu e você entender que para seguir a Jesus requer sacrifício. Amém? Muitas pessoas, irmãos, têm decidido seguir a Jesus, mas muitas pessoas estão seguindo Jesus à distância. Jesus está indo lá, mas ela está aqui, ó. Jesus está lá na porta, ele está aqui. Qual é a distância que você está seguindo Jesus? Está caminhando lado a lado com Ele, ou você está caminhando a 1 milha dEle? Ou está caminhando a 200 metros dEle? Ou está caminhando a 100 metros dEle, 50 metros dEle? Porque a palavra de Deus diz que havia uma grande multidão que seguia Jesus, mas seguia a distância. E quando a gente lê a palavra, você vê que Jesus escolheu também mais 70 homens para pregarem a palavra, para ir adiante dele. Estava à distância. Mas a gente sabe que Jesus chamou 12 homens que estiveram mais perto dele, e aí esses homens tiveram o privilégio de ouvir coisas que os outros não ouviram, e nem a multidão.
Muitas vezes Jesus pregava, a multidão não entendia, porque os ouvidos estavam agravados, mas os discípulos até, Senhor, o que o Senhor quis dizer com essa palavra? E ele explicava: vocês têm o direito de saber os segredos de Deus, e o segredo de Deus somente para os íntimos, para quem está pertinho. Mas, irmãos, daqueles 12, havia 3 que estavam mais perto ainda. E esses viram coisas que os outros não viram. Esses viram Jesus se transfigurar, imagina isso. Os outros não viram, porque estava caminhando mais perto de Jesus. E teve um, irmãos, que era tão pertinho de Jesus, que ele inclinava a cabeça nos peitos de Jesus, e ouvia Jesus falar ao seu ouvido. E aquele homem que um dia falou: Senhor, quer que caia fogo do céu sobre essas pessoas? Tornou-se o discípulo que a gente conhece como discípulo do amor, irmãos. O cara era conhecido como filho do trovão. Desce fogo sobre eles, Senhor. Mas agora ele fala assim: amados, queridos, filhinhos, meus amados, o discípulo do amor. Por quê? Porque caminhou juntinho com Jesus. E o incrível, irmãos, é que Jesus quer que você caminhe bem perto dele. Quanto mais perto dele, mais iremos parecer com Jesus. Na sua caminhada com Jesus, a que distância você está dele? Se aproxime mais, porque o chamado para ser pescador, a gente vê lá no final da história, que quando Jesus morre, ressuscita e vai aos céus, ele fala: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Eles já foram treinados ali. Então aqueles homens foram treinados, e Jesus partiu e deixou eles aqui, e eles deram continuidade à obra que Jesus iniciou, porque eles seguiram até o último momento, e depois que Jesus partiu, continuaram seguindo, e estão seguindo, por toda a eternidade, o Rei dos Reis, porque lá em Apocalipse diz, que aqueles que lavaram as vestiduras no sangue do Cordeiro, caminharão com Ele, para toda a eternidade. Glória a Deus! Aí é glória demais, né? Só que, irmãos, Jesus preparou aqueles homens para ser ganhador de almas, preparou aqueles homens para a grande comissão, mas o grande problema de nossos dias é que a grande comissão está se transformando na grande omissão. Jesus chamou aqueles homens para uma grande comissão, só que nós muitas vezes transformamos numa grande omissão, quando nós não fazemos o que Jesus deseja que eu e você faça, quando eu e você deixa de ganhar almas para Jesus. Irmãos, se nós formos parar aqui um pouquinho e pensar, por que será que muita gente, em vez de estar obedecendo à grande comissão, estão pecando na grande omissão? Porque estamos deixando de fazer o que nosso Senhor mandou. Eu não vou entrar em detalhes, mas vou apenas citar algumas coisas que talvez, eu creio, que possa ser obstáculo de muita gente para não fazer aquilo que Jesus gostaria que eu e você fizesse. Mas Jesus fala para você hoje: você é um pescador de almas. Primeiro motivo, talvez, irmão, seja o fato da pessoa caminhar à distância com Jesus, né? E por isso não o conhece assim intimamente, pessoalmente, não tem experimentado Ele todos os dias, porque quando você conhece Jesus verdadeiramente, genuinamente, você vai falar daquilo que você conhece. Os apóstolos falavam assim: nós falamos daquilo que vimos
e ouvimos, testificamos, porque nós andamos com Ele. Nós vimos Ele morrer, mas também nós vimos Ele ressuscitar, e nós vimos Ele ascender aos céus, nós vimos, nossos olhos viram e ouviram o Verbo vivo. Talvez, irmãos, a gente é muito religioso, e por sermos religiosos, a gente sabe tudo sobre Jesus, mas não o conhece pessoalmente. Esse pode ser um dos motivos que faz com que pessoas que se dizem cristãs não pregarem o Evangelho de Jesus Cristo. Segundo motivo, pode ser que a pessoa ainda não tenha coragem de abrir mão da sua agenda ou de coisas. Tem coisa na sua vida que é mais importante do que pregar o Evangelho, do que anunciar Jesus. E quando eu falo pregar o Evangelho, irmãos, não estou falando quando João Jorge chama você, olha, hoje vai ter evangelismo, é responsabilidade do departamento X. Ou quando o líder de homem fala, toda sexta-feira vai ter evangelismo dos homens. Não, é mais do que isto. É você entender que onde Deus te colocar, você é um instrumento de Deus para ganhar vidas para o reino dEle. É no seu trabalho, é na sua faculdade, é na sua escola, é no seio familiar, é numa festa que você é convidado. Onde estiver o servo de Deus, você precisa entender que você é um ganhador de almas. Eu tive uma amiga de faculdade que ela ganhou uma vida para Jesus em uma boate. Servo de Deus na boate, irmãos? Mas olha só o detalhe, vou contar a história para vocês acharem que a irmã era uma infiel, né? Misericórdia, não é isso não. Ela tinha uma amiga que era muito íntima dela. E a menina ia casar, aí na despedida de solteira fez uma festa numa boate e convidou ela. Ela não queria ir, mas ela foi contra a vontade dela, por causa da amiga. Só que chegando lá, apareceu um camarada todo tatuado, um cara esquisitão, e ela começou a conversar com ele, falou de Jesus para ele, trocaram o telefone e ganhou aquela vida para Cristo. Ela ganhou aquela vida para Jesus. E depois se casaram. Ganhou 2 vezes, né? Ganhou para Jesus primeiro, depois ganhou para ela. Entende? Mas ela não deixou de ser ganhadora de alma por estar no lugar impróprio naquele dia. Mas Deus levou ela até aquele lugar. De repente, se ela não estivesse lá, aquela vida estaria perdida até hoje. Então, a gente precisa entender que precisamos, queridos, ter a coragem, muitas vezes, de largar aquilo que nos prende. E a gente não tem coragem de largar tudo, a gente quer largar algumas coisas, né? Isso aqui não está me fazendo muita falta, pode tirar, Jesus. Mas quando é algo que a gente gosta, aí é dureza, varão. Mas é preciso, para que a gente consiga fazer a missão que o Senhor colocou em nossas mãos, realizar a missão que Deus colocou em nossas mãos. Algumas pessoas, queridos, não conseguem pregar o reino, pregar o evangelho, ou entram no pecado da omissão, é porque o ego é muito forte. Ela só vai se fulano for ou ciclano for. Se ela não tiver, as coisas não vão acontecer, o ego é insuflado. Mas precisa renúncia. Precisa se dobrar. E aí você deixa de evangelizar porque não é o seu grupo, porque você não está de frente. O ego, às vezes, irmãos, às vezes não sempre, nos atrapalha. Aí lembra, se alguém quiser me seguir, você fala, Jesus, onde eu coloquei minha cruz? Eu preciso dela de novo. Aí mata esse ego e pregue o reino. Outra questão é a prioridade. Você sabe que eu fui líder de jovem, então os jovens têm muitas desculpas, né? E às vezes tem desculpas assim que são até louváveis, né? Puxa, realmente está fazendo algo. Mas, irmão, a maioria das vezes não é porque está ocupado,
é questão de prioridade. Só isso. Jesus é prioridade na sua vida? Naquele grande dia, não sei, a palavra de Deus diz que no céu não tem doente. Tem doente? Tem doente no céu, Deus? Tem? Não. Ninguém vai chegar manco no céu, ninguém vai chegar caolho no céu, ninguém vai chegar gago no céu, porque no céu é lugar de pessoas sadias, porque Jesus levou sobre si as nossas doenças, as nossas enfermidades. No céu não há doenças. Então lá eu não vou ter profissão, minha profissão é tratar dos doentes. Então, é melhor seguir a Jesus, né? E vou seguindo a Jesus com a minha profissão também, mas a prioridade é Ele. E quando a gente lê a palavra aqui, ainda em Lucas, algumas pessoas chegavam até Jesus e falavam assim: Jesus, eu quero seguir o Senhor, eu quero te seguir. Poxa, assim, se fosse eu, o cara chegasse: poxa, eu quero te seguir. Pô, beleza, cara, vamos embora, vamos juntos. E aí, em Lucas 9:57, diz que um camarada chegou até Jesus e falou assim: Jesus, eu te seguirei para onde quer que fores. Aí Jesus já dá logo uma explicação para ele, que ele vai pesar na balança se ele está disposto realmente a seguir Jesus ou não. Ele fala: olha, as raposas têm covis, as aves têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Olha, se eu sou o Senhor, não tenho onde reclinar a cabeça. Fique ligado, se você quer me seguir, não é fácil. Não é que Jesus queria desanimá-lo, não, irmãos, porque Jesus quer pessoas corajosas, pessoas que não têm medo de servir, pessoas que é pau para toda obra, pessoas que encaram o desafio. Aí veio um outro e falou: ah, Senhor, eu quero te seguir. E Jesus vai: segue-me. Aí o cara: vou te seguir sim, Jesus, mas deixa eu primeiro enterrar meu pai. Deixa eu primeiro. Não vou entrar em detalhes porque já não tenho mais tempo aqui. Aí o outro falou assim: Jesus, eu te seguirei, mas deixa primeiro eu me despedir da minha casa, os da minha casa. Entende esse primeiro aqui? É questão da prioridade. Primeiro, ah, Jesus, eu quero seguir, mas primeiro eu quero casar, primeiro eu quero ter uma profissão, primeiro eu quero comprar minha casa, primeiro eu quero isso, primeiro eu quero aquilo. E a pessoa, quando pensa que vai começar, o Senhor falou: está na hora de te recolher, porque você está tendo oportunidade, teve oportunidade, você rejeitou quando era para você servir. Irmãos, já vi isso 2 vezes acontecer. E um foi um amigo de seminário. Ele era aposentado do corpo de bombeiro, coronel. Cara, foi um dos melhores alunos do seminário. Se formou. Ele falou: agora eu vou poder servir a Deus integralmente, tem minha profissão já, tem meu ordenado, não preciso de recurso financeiro, posso trabalhar para Deus até de graça, não preciso depender dos recursos da igreja. Foi ordenado a pastor. Irmãos, acho que menos de um mês ele partiu. Entende? Eu ouço muitas pessoas falarem assim: Senhor, eu quero fazer a tua obra, mas primeiro deixa eu fazer isso, mas primeiro deixa eu fazer aquilo, mas primeiro, e quando ele acha que vai começar, Deus falou: seu tempo acabou. Já pensou nisso? Sirva hoje, agora, já, não deixa para depois. É hoje, irmãos, é já, é agora. O outro motivo talvez seja porque há pessoas que querem transferir a responsabilidade. Ah, isso é para o pastor Carlos, isso é para o presbítero Renato, isso é para o líder de jovens. Não, é a secretaria de missões, a gente não precisa, não, já tem a secretaria de missões, a nossa igreja é uma igreja evangelística, aí transferimos a responsabilidade. Mas é minha, é sua. Jesus falou: farei de vocês pescadores.
Jesus fala para você, eu estou chamando você. Ele te chama pelo nome, Simão, Tiago, João. Você repara que Jesus fala por nome? Para você ter certeza que é com você mesmo. Quando você fala assim, olha, vocês são pescadores de alma. Aí você olha assim, poxa, deve ser meu irmão do lado, né? Mas Jesus fala para você, olha, pensa no seu nome. Ouça Jesus falar o seu nome. Você é um pescador de almas. Ganhe almas para o meu reino. Interessante que Simão ensina muito a gente, porque lá em João, no último capítulo, ele está ali com Jesus, Jesus fala, olha, eu quero que você apacente meus cordeiros. Aí ele começa a falar, ele olha assim para João e fala, e este que vai... Não, esquece João, você segue-me. Ele estava preocupado que seria de João, do apóstolo João, mas Jesus está falando, estou tratando com você, Simão, segue-me tu, deixa ele, porque eu tenho obras na vida dele, eu tenho um compromisso com ele, mas eu estou falando aqui, tete a tete, eu e você, Simão, siga-me. E talvez, queridos, o último motivo que eu coloco aqui, talvez você não se sinta empoderado para pregar a palavra de Deus, para testemunhar a respeito de Jesus. Jesus falou, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Irmãos, o poder está disponível. O Espírito Santo habita em nós. Se você ainda não está se sentindo pleno de poder, hoje é o dia. Invoque, busque. Não entristeça o Espírito que habita em você. Ele está aqui, Ele habita em nós. Ele quem nos empodera para pregar o reino. O poder de Deus está nele. O poder está disponível para toda a igreja. O poder de Deus está disponível para cada crente. Amém? Não deixe a grande comissão se transformar numa grande omissão na sua vida. Para te animar, quero te dizer, irmãos, que quando Jesus estava com os discípulos e um jovem veio seguir a Jesus, aí quando Jesus fala a realidade para ele, olha meu filho, vai e vende tudo o que tens, dê aos pobres, vem correndo e segue-me. E diz que aquele jovem, querido, saiu muito triste porque tinha muitos bens. E Jesus fala, olha, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Aí eles ficam assim, puxa, então nenhum rico pode se salvar. Aí Jesus fala, não, o que é impossível para os homens é possível para Deus. Aí Pedro fala, mas nós deixamos tudo para te seguir, que ganharemos? A recompensa para aqueles que seguem a Jesus, para aqueles que recebem um chamado, para aqueles que obedecem à voz do Senhor, pregando o Evangelho, tomando posse desse chamado de ser um ganhador de almas. A recompensa ainda nesta terra, e há uma recompensa na eternidade. Você crê nisto? Se você, irmãos, se vê como um pescador de almas, nesta noite quero dizer para você, há recompensa para aqueles que estão exercendo a sua função, para aqueles que estão trabalhando para Jesus, para aqueles que estão pregando o Evangelho, para aqueles que estão falando de Jesus, está testemunhando com sua vida. Siga Jesus até o fim, irmãos. Continue seguindo a Jesus, continue se aproximando dEle, vai se aproximando cada vez mais, e à medida que você for se aproximando dEle, Ele vai transformando a sua vida, e no final você vai ser um ganhador de alma tão potente, que você nem vai entender como você ganha tantas almas, porque Ele está em você, Ele opera através de você. Amém? Acho que passei um pouquinho, irmãos, desculpa aí. Mas eu gostaria de orar por você, querido. Jesus quer usar você hoje, neste tempo, para ganhar almas para o reino dEle. Eu não sei o que tem impedido ou te atrapalhado, mas Ele é especialista em resolver esses problemas. Ele tem este poder.
Ele pode fazer isto. Apenas continue seguindo Ele mais perto. A irmã, quando estava ministrando, ela falou: tem que ler a palavra de Deus, tem que jejuar, tem que se consagrar. E quando a gente vai fazendo essas coisas, realmente, a gente vai conhecendo cada vez mais a Ele. E aí a palavra vai brotar da sua boca. Quando você abrir a sua boca, as palavras sairão naturalmente. Se você estiver cheio dEle, você vai falar dEle. Se você o conhecer verdadeiramente, você vai falar: olha, eu conheço uma pessoa que pode mudar a sua história. Se você deseja ser usado por Deus desta maneira, irmãos, eu gostaria de orar por você. Vem aqui no altar, que nós estaremos orando por você. Eu não vou estender muito, porque a gente tem pouco tempo. Mas se você quer ser realmente um ganhador de almas, venha até o altar do Senhor. Não importa se é criança, se você é adulto, se você é velho, não tem isso no reino. Todos nós podemos, todos nós recebemos de Deus esta habilidade. Venha seguir a Jesus de perto. A igreja fica de pé. Começa a interceder a Deus em favor dos nossos irmãos aqui.